Amém. Então, gente, é interessante aqui que é colocado numa situação bem delicada. Então, quando a cidade está para ser destruída, então Deus, alguém perguntou para Deus se Deus pouparia a cidade se esses 3 homens intercedessem. Vocês pararam para pensar a importância desses 3 homens no contexto divino? E o porquê que eles tivessem importância? Então Deus falou: olha, o negócio é o seguinte, se eles assim fizerem, eles só conseguirão salvar sua própria vida. Nem seus filhos, nem suas filhas serão poupados por causa da justiça deles. Deus falou que aqui, se Deus estiver disposto a destruir uma cidade, Ele irá poupar apenas aquele que tiver o seu comportamento adequado, tiver a sua justiça ferida de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes nós repassamos. O que eu quero falar nessa vez? Eu quero falar da importância do seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não pode ser terceirizado. O relacionamento com Deus é individual. Seu pai pode ser uma bênção e você não. A sua mãe pode ser uma bênção e você não. Seu marido pode ser de grandes bênçãos de Deus e você não. Porque Deus, Ele ama a família, mas o seu relacionamento é individual. O seu relacionamento é individual. Então, quando nós vamos analisar aqui, outra coisa importante, por que esses 3 não são lembrados? Por causa dos seus feitos notórios diante de Deus. Por exemplo, Noé, por exemplo, ele vive uma realidade. Por que, irmãos? A nossa fé em Deus é manifestada quando? Porque, em princípio, todos nós podemos acreditar em Deus. Em princípio, todos nós podemos manifestar a nossa fé. Mas quando é que a nossa fé de fato se evidencia? É com o tempo. Então, portanto, a nossa fé, ela é manifestada na perseverança. Na perseverança. Por quê? Dá tempo das provações aparecerem. Dá tempo de sofrimento, da minha fé ser provada. Por quê? Muito fácil. Está tudo em conformidade com o que eu espero. Eu creio. Mas um dia, uma hora, as coisas vão mudar. E aí que Deus espera que eu continue crendo nele. Irmãos, é interessante que quando Noé aqui é citado, porque quando Deus fala com ele recebe a mensagem. É muito fácil você na hora se entusiasmar com o que Deus está falando e pronto, você não medir a grandeza daquilo que Deus está pedindo. Quando Deus chamou Noé, vocês podem imaginar a grandeza da mensagem. Deus chega para ele e fala assim: olha, virá um dilúvio e vai destruir toda a terra. Tudo bem, até aí tudo bem, virá um dilúvio, vai destruir toda a terra. Só que o seguinte, Deus falou o negócio seguinte: você vai construir uma arca para salvar você e sua família. Ou seja, outras pessoas também podiam salvar. A arca era uma forma de salvar do dilúvio. O que Deus esperava em princípio? Que Noé cresce nele. E Noé creu. Mas Deus falou que você vai fazer a arca, e aí, irmãos, a condição de fazer a arca naquela época era muito grande. Imagina você a dificuldade que era. Será que hoje nós temos ferramenta tão adequada para fazer um barco, fazer navio transatlântico? Mas você fazer naquela época é muito difícil. E não era um barcozinho, era uma arca com 127 metros de comprimento. 127, com mais de 20 e tantos metros de largura, 27 metros de largura. Ele tinha quase 40 metros de altura. Não está quase um prédio, mas era um navio desses maiores que nós temos hoje. Agora só tinha um problema. Noé construiu aquilo em terra seca. Hoje se constrói um navio desse, se cria um hangar perto do mar, e assim ele é construído para que os planetas é jogado dentro d'água. Noé estava construindo em terra seca e tinha
motivo para mim ser isso, porque até aquele dia não havia chovido sobre a face da terra. Como você espera um dilúvio se você nunca tinha visto nenhuma inundação? Ainda que mais pequena como nós temos hoje. Hoje não é tão difícil. A gente já viu o Rio Arruda fazer o que já fez no Rio Arruda? Dá para você imaginar que alguma coisa possa acontecer. Mas para aquela época é difícil. Não havia chovido sobre a face da terra. O que Noé tinha de mais firme? A palavra de Deus. Deus falou com ele: olha, virá um dilúvio, você tem que construir uma arca para salvar você e sua família. Agora preste atenção, irmãos. Agora imagina você fazer algo que iria contra quaisquer perspectiva social naquela época. Imagina você pedindo um barco daquele tamanho e alguém zombando de você. Porque alguém está zombando. Como você vai fazer? O que você vai fazer com isso? Irmãos, você tem ideia de quanto tempo Noé levou para terminar a arte? Um período, repita comigo, 120 anos. Fala mais forte, 120 anos. 120 anos. Embora um período pequeno para esperar, né? 120 anos. E ele trabalhou duro para construir. Irmãos, imagina quantas críticas, quantas zombaria. Imagina as opiniões, faz cara tá ficando maluco. O que ele vai fazer com tudo isso? E ele fez tudo conforme Deus mandou. O que manteve Noé na construção da arca? Repita comigo: a fé. Vamos lá, a fé. A fé. A fé. A fé. Mas como essa fé se manifestou? Como essa fé se manifestou? Porque acreditar um mês, uma semana, um mês, 2 meses, é bom. A sua fé se manifestou na perseverança. Fala, seu irmão, a sua fé se manifesta na perseverança. Irmãos, quantas pessoas, as pessoas que estão mais tempo servindo a Deus aí, aqui tem bastante gente, tem muito tempo servindo a Deus, já viram quantas e quantas pessoas já foram super autênticos, alegres, cantavam, pregavam, hoje desistiram. Quantas pessoas já foram livres, pastores, abriu igreja, pregou, batizou pessoas, depois pararam. Por que ele parou? Algo aconteceu que colocou a sua fé em xeque. Porque tem momentos que você olha para os lados, para as circunstâncias, você não encontra nada físico que sustenta a sua fé. Acreditar quando tudo parece dando certo, beleza. Mas quando nós entramos em algumas contradições, nós assustamos. É nessa hora que nós precisamos perseverar. Então Noé, ele pregou durante 120 anos. A sua mensagem era a construção da arca. Mas por quê? Porque cada vez que as pessoas queriam saber por que ele estava construindo a arca, Noé tinha uma mensagem para aquelas pessoas. O seu trabalho justificava, ou era justificado pela promessa de Deus. O que ele estava fazendo era justificado pela promessa de Deus. Mas por que você faz isso? Porque Deus vai destruir a terra em dilúvio. Deus vai trazer um grande dilúvio. Essa terra toda será inundada. Então Noé tinha uma mensagem de advertência, uma mensagem de alerta, uma mensagem da justiça divina. Ele creu na justiça divina. Ele creu que Deus faria o que havia prometido. E durante todo esse tempo ele prega e continuou crendo que Deus faria o que havia prometido. Vocês estão entendendo? Quantas pessoas que há alguns anos atrás acreditavam que Jesus ia voltar, mas agora já não acreditam mais. Quantas pessoas que acreditavam que Jesus viria buscar a sua igreja, mas agora, alguns anos depois, não acreditam mais, porque fica mais fácil acreditar em qualquer outras coisas. Parece que o que você está dizendo está na contramão do que as pessoas estão vivendo. Um mundo cheio de tecnologia, de conhecimentos diversos. Quando você fala de Jesus, fala que Jesus vai voltar, as pessoas acham graça. E você manter essa mensagem viva
mas ele se manteve de cabeça erguida, pregando e trazendo essa mensagem de sustentação de que Deus traria na terra um grande dilúvio. E o tempo passou, e Noé pôde ver o seu trabalho, a sua fé sendo confirmada. As pessoas só deram conta quando o dilúvio chegou. É algo tão tremendo como que Deus trabalha, porque Deus havia prometido que traria assim o dilúvio sobre a terra. E quando as pessoas perceberam que seriam punidos por Deus, eu creio que diversas pessoas correram para a arca, mas Noé não podia abrir a porta para ele, porque o próprio Deus fechou a arca por fora. E toda a raça humana naquela época pereceu, salvando apenas Noé e sua família, porque creu nas promessas de Deus. Então, quando Deus fala de justiça aqui no contexto, quando Ele tem uma punição a trazer sobre uma cidade, e alguém perguntou, mas se esses três homens intercederem, ele falou assim: olha, se eles intercederem para essa cidade, tão somente eles podem salvar suas próprias vidas, mas os demais que estiverem ali, se não tiverem ajustado com os princípios, vai perecer. Então, portanto, por ocasião da volta de Jesus, não adianta o filho entender que vai ser arrebatado porque a mãe dele é uma bênção, que o pai dele é uma bênção. Isso não vai acontecer. Você só irá ser arrebatado com a igreja se você estiver preparado para isso. Deus não vai levar você por causa da sua mãe, por causa do seu pai, por causa dos seus amigos. Não. Você precisa exercer seu relacionamento com Deus de forma coerente, de forma correta. Então Noé é lembrado aqui pela sua perseverança na fé. Ele é lembrado aqui pela sua conduta. Ele não apenas perseverou na fé, mas se manteve honesto, justo diante de Deus. A justiça de Noé aqui é ser fiel ao que Deus havia falado. É para fazer exatamente como Deus havia prometido. Porque se ele tivesse feito alguma coisa de errado daquele barco, iria entrar água. Então a sua vida estava ligada a essa justiça divina. Deus havia mostrado o meio para ele pelo qual ele não iria morrer, mas ele precisava estar seguro desses princípios. Esses dias teve uma criança aqui na igreja, João, foi o domingo atrasado, se não me engano, 2 crianças, e elas voltaram encantadas com esse aqui. Elas perguntaram para mim: que negócio dela? Mas que negócio? É um negócio que tem lá com um rapaz lá dentro, parecendo uma nave espacial. Elas ficaram encantadas, que quer, próximo vez que voltar aqui na igreja, quer entrar aqui dentro, quer que deixe ele entrar aqui dentro. Eu vou rir disso, menino. Isso aqui é uma nave espacial. Uma nave dá para você escapar através dela, né? Ai, meu Deus. É interessante que esses três vão ser citados várias vezes: Noé, Daniel e Ló. Irmãos, vocês já pararam para pensar por quê? Eu estou dizendo aqui porque que Noé é citado aqui pelo próprio. Você imaginou a grandeza da conduta desses rapazes? Deus falar de você, Deus fazer menção de você, o Senhor não ser citado, e o próprio Deus fala assim: olha, mas Deus, o Senhor vai salvar. Olha, ainda que for fulano, ficando, eu não vou atender, nem eles eu vou atender. Eu posso poupar eles, mas não mais alguém que eles intercederem. É interessante, né, como que Deus trabalha. Deus citando essas pessoas, Deus citando essas 3 pessoas, é muito importante. Então nós precisamos entender como que a nossa fé ela é algo pessoal, é algo individual. Se tem uma coisa que eu não posso fazer por você, é crer por você. Nós pregamos a palavra porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos abertos a crescer na fé, nós estamos abertos a desenvolver a nossa fé. É por isso que nós precisamos de entender que nada pode acontecer nessas vidas espirituais através do homem. Não existe como eu terceirizar isso. Daniel aqui aparece no circuito por quê? Irmão, Daniel ele entra na Babilônia, numa terra depravada, com pessoas idólatras, pessoas que adoravam não só os Deus, não adoravam demônios.
ele entra com 14 anos de idade. Ele morreu na Babilônia perto dos seus 90 anos. E ele já velho, com mais de 80 anos. Ele foi jogado na cova dos leões por causa da sua fidelidade a Deus. Ele teve várias vezes ameaçado a morte, ao ponto de ser colocado na cova dos leões, passar a noite num local, num covil com leões famintos, por causa da sua fidelidade. Porque os homens, seus inimigos, disseram: a única maneira que nós temos de pegar Daniel é achar uma brecha no seu relacionamento com Deus. Você imaginou o que é isso? Nós precisamos encontrar uma brecha no seu relacionamento com Deus. Então eles sabiam que Daniel orava fielmente 3 vezes ao dia. E em relação, nós vamos tirar um período durante um mês. Ninguém pode fazer pedido ou prece a nenhum outro Deus senão ao rei, ao imperador Dário. Ou seja, ele sabia. Daniel, então, ele é fiel a Deus, ele vai buscar a Deus, e nós vamos pegar ele aí, porque o pecado dele vai ser relacionado com Deus. O pecado dele vai ser orar. O pecado dele vai ser buscar Deus, porque era o que Daniel fazia continuamente. E Daniel sabia. Quando Daniel descobriu que o rei havia assinado esse decreto, ele falou: tudo bem, eu vou morrer, mas eu não vou deixar de orar. Daniel orava todos os dias, com a sua janela aberta, numa direção que ele entendia que apontava para Jerusalém. Ele dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia para falar com Deus. E os caras então ficaram de olho, chamaram o testemunho, assistiu Daniel orar e levou o assunto ao rei. Rei, você assinou um decreto que ninguém pode orar, porque de nada a não ser a ti. E Daniel, o homem da sua confiança, o homem que trabalha no seu governo, ele ora ao Deus dele 3 vezes ao dia. Então, quando Daniel é chamado ao rei, Daniel confirma que sim, que orava, que ele não fazia nada contra ninguém, mas ele estava falando com seu Deus 3 vezes ao dia. Por esse motivo, ele foi jogado na cova dos leões e passou a noite lá na cova dos leões, e os leões não fizeram absolutamente nada contra ele. Sabe por que ele não fez? Porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma comunhão com Deus, e nada pode acontecer com ele de mal, porque Deus o protegeu por causa da sua fidelidade. Por isso Daniel é lembrado aqui. Por isso Daniel é lembrado aqui, Deus falando dele. Quando o assunto é justiça, fidelidade, é fé, o próprio Deus menciona Daniel nesse contexto. Ele passa quase 80 anos na Babilônia, e em nenhum momento Daniel tem deslize quaisquer. Ele é fiel a Deus em todo o tempo. Ele manteve a sua fé em meio a situações delicadas que ele passou. Logo na sua adolescência, o rei tinha separado entre os jovens sábios que estudavam sobre a ciência de Babilônia. E o rei, então, numa noite, ele tem um sonho, e ele reúne esses jovens e fala assim: olha, essa noite eu tive um sonho, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e me deem a interpretação. E o líder daqueles jovens fala assim: não, conta para nós o sonho e a gente interpreta para vocês. Não, vocês podem falar qualquer coisa, eu quero que vocês me contem o que eu sonhei e me deem a interpretação. Vocês estão entendendo? E se vocês não derem conta, todos vocês serão mortos. Todos vocês estão condenados à morte. Então, irmãos, olha que situação. Se você não tem comunhão com Deus nessa hora, o que você faz? Não tem como, você precisa ter um relacionamento com Deus. É por isso que Deus nos chama para um relacionamento, porque Deus é um Deus que conversa, é um Deus que escuta, é um Deus que fala com você, irmãos.
Você só precisa crer nisso. E Daniel, ainda na sua adolescência, ele pede um tempo para o rei. Queria conversar com Deus. Ele convida os seus amigos. Entre eles havia mais 3 amigos que faziam parte do grupo. Ele então vai buscar a Deus. Até que Deus, numa noite, vem para ele e conta para ele exatamente o que o rei havia sonhado e dá para ele a interpretação. Ele comunica ao rei e no outro dia ele chega perante o rei e diz para o rei: o Senhor sonhou sobre uma estátua gigante, cabeça de ouro, peito de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro e os dedos de parte de ferro debaixo do mar. E a interpretação é essa. Então o rei ficou assustado, porque Daniel contou o que ele havia sonhado e dá para ele a interpretação. Mas por que Daniel podia fazer isso? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele ouvia a voz de Deus, ele conversava com Deus. E Deus não é como nós que está preso ao tempo. Deus é atemporal. Então para Deus, o futuro e o passado está todo no presente. Deus consegue lidar com situações que vão acontecer para nós daqui a 10 anos. Deus consegue lidar com situação que já se passaram há 10 anos, porque Deus é atemporal. Então Deus pode mostrar a Daniel exatamente o que havia acontecido. E Daniel pode antecipar ao rei, contar para o rei o que Deus havia falado com ele através de sonho. Ele era adolescente, ele estava iniciando a sua vida espiritual, a sua caminhada com Deus. E esse fato da cova dos leões, ele já estava próximo a 90 anos quando isso aconteceu. O que eu vejo aí? A fé de Daniel sendo manifesta através da perseverança. Ele passou por todas as tribulações de Babilônia. Ele viu seus amigos sendo lançados na fornalha de fogo. Ele passou por todas as experiências possíveis, de estar em um país diferente, de ser da sua terra ser invadida, ser destruída, ele ser levado como escravo para um outro país. Ele passa por todas as provações possíveis e ele permanece firme na fé. O que importa para Deus não é como você está crendo hoje, não é apenas uma fé hoje, que Deus espera que daqui a 10 anos você está firme servindo a Deus. Daqui a 15 anos você está firme servindo a Deus com a sua mesma fé. Sabe por que Deus espera isso? Porque Deus não muda. Às vezes as pessoas podem encontrar com você uns 10 anos depois, e aí, como é que está? Você ainda é crente? Não é isso? Eu já perguntava para vocês, mas você ainda é crente? Não, por que não? Às vezes eu passo 15 anos, 20 anos e vem uma pessoa, mas aí você ainda é crente? Eu falei: sou. Ainda pastor? Eu sou. Mas por que? Eu não comecei para parar. Não tem sentido eu parar. Eu fiz uma descoberta, eu tive um encontro com Deus. E depois que você encontra com Deus, se você de fato encontrou com Ele, não tem como parar, não tem como você falar: eu agora não tenho ideia. Não, irmão, porque Deus não muda. Um dos seus atributos é a verdade e a imutabilidade. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então é isso, por isso que eu não posso mudar a minha maneira de vê-lo. Então você precisa entender isso. A salvação é pela fé, os alcances de bênção é pela fé, o crescimento é pela fé, o relacionamento é pela fé. Nós oramos pela fé, nós lemos a Bíblia pela fé. Todo o nosso relacionamento com Deus, todos os contextos que envolvem isso é pela fé. Porque servimos um Deus que você não vê. Você sabe que Ele existe, você sabe que Ele está presente. Nós suplicamos a um Deus por coisas que nós não estamos vendo, mas sabemos que Ele vai fazer, sabemos que Ele vai agir.
Às vezes as pessoas têm dificuldade. É tempo da igreja desenvolver sua fé. É hora de nós crescermos na fé. É o momento de nós levantarmos nossa cabeça e entender isso. Então nós vemos que Daniel tem situações para ser lembrado. Mas e Jó? Onde está o feito de Jó? Não, Jó teve, ele é, Satanás provoca Deus. Satanás provoca Deus por causa da vida de Jó. Ele era um homem fiel, um homem justo, íntegro. E Satanás provoca, esse cara tem tudo. Ele é fiel a você porque ele tem tudo. Vocês perceberam como que Deus trabalha? Daniel podia alcançar presente. Daniel podia alcançar a posição altíssima. Mas ele abre mão de tudo pelo Senhor, para o Senhor. Noé igualmente. Agora, Jó ele era um homem muito abençoado. Ele era um homem que viveu também em conflito, em período de grande dificuldade. Porque depois do dilúvio, ele vive bem próximo. Ele vive um tempo após o dilúvio. Acredito que Jó viveu antes de Abraão. Depois do dilúvio, que as gerações se desenvolvem novamente, a incredulidade vem junto. Um descendente de Abraão chamado Nimrod, ele tem uma ideia maluca. Ele acredita que viria de novo, ia acontecer outro dilúvio. Embora Deus havia feito aliança com Noé, que essa terra nunca mais seria destruída por água. Deus faz aliança, inclusive o arco-íris, que alguém quer usar com outra coisa, com outras ideias, que é mentira, não tem nada a ver, é um sinal de Deus. O arco-íris é o sinal da aliança de Deus com a sua igreja, com o seu povo. Tem nada a ver com homossexualismo. E nada a ver com isso. É um sinal que Deus dá a Noé de que ele cumpriria a sua aliança. E o que está em voga nessa aliança é que a terra não seria mais destruída com água. Não haverá mais dilúvio. Deus garante que não haverá mais dilúvio. Mas Nimrod não acreditou nisso. Então Nimrod tem uma ideia. Ele convida o pessoal e fala assim: olha, nós não vamos mais espalhar sobre a terra. Nós vamos construir aqui um grande prédio, seria isso, né? E vamos preparar os tijolos bem queimados, que ele não derrete na água. Vou levantar o prédio até chegar no mais alto possível. Se houver um motivo, lógico que não falou isso, o texto não está mostrando isso, mas aí, quando você vai analisar o texto, você percebe que a própria exegese nos dá direito de conjecturar e perceber a intenção de quem está fazendo. Por que ele estaria fazendo um prédio daquela altura, por aquela área? Ele então estava pensando que, caso viesse o dilúvio, as pessoas que estivessem com ele iriam se escapar. Ele disse: teria um monopólio. Vamos construir um prédio. E eu vou permitir quem quiser salvar do próximo dilúvio, da próxima punição divina, tem que caminhar comigo. Eu posso colocar essa pessoa. Então ele teve essa ideia. Não é uma ideia solta. Havia um propósito na vida, na mente de Nimrod, quando ele pensou isso. Então Deus, quando ele começa a fazer, ele começa a construir tudo segundo a Bíblia. Até então, todas as pessoas da terra habitadas naquela época falavam uma única língua. Então Deus desce ali e faz o quê? E confunde a língua deles. Deus divide o povo pela língua. Então as pessoas começaram, você ia juntar com um grupo que falava a sua língua. Não tinha como. Então havia também um descendente, naqueles dias, um descendente de Abraão chamado Heber, de onde vem a origem do povo hebreus. Um descendente chamado Peleque. Segundo as escrituras, nessa época
é que foi dividido os continentes. Então Deus não simplesmente ele não simplesmente dividiu a língua, mas ele separou os povos por línguas. Então, se você percebe literalmente que o continente foi dividido nessa época, certamente ocorreu um grande dilúvio, um grande terremoto, e dividiu os continentes. E com isso, cada um foi para um canto. Cada povo ficou num canto, se separaram. Porque se você pegar o mapa mundo, ele em forma de plástico ou de quebra-cabeça, você vai ver que eles encaixam certinho, formando uma coisa só. Encaixa certinho, perfeito. Ao lá você tenta fazer isso, encaixa certinho, não quebra-cabeça, como se fosse uma coisa só. Depois vocês olham isso. Porque essa fragmentação dos 7 mares não era assim desde o princípio. Porque nós vemos que quando na criação Deus falou assim: ajunta as águas do mar onde, gente? Num só lugar. Esse juntamento de água se chamou mares. Dá a entender que havia um mar apenas, porque os 7 mares são essa divisão, são a impregnation de água da divisão dos continentes, entre os continentes. Então, ou seja, a ruptura que foi instalada ali para separar, para que cada pessoa não tivesse acesso. Quanto tempo o homem levou para explorar a navegação? Quanto tempo o homem descobriu para fazer as suas viagens, para encontrar os povos com os outros povos? Então foi, segundo a Bíblia, nos dias de Peleque, isso aconteceu. E essa divisão, irmão, foi algo assustador para ele. A Bíblia não pormenoriza esses assuntos, mas imagine você, foi algo avassalador para aquela época. E foi isso. E Ló era um sobrevivente desses dias. Era alguém que tinha uma grande importância nesses dias. Às vezes nós vamos ler o texto, ou quando começa o primeiro capítulo de Jó 1, parece que é a mesma coisa da terra de onde saiu Abraão. Uz do Caldeus, a palavra U e R. E a terra de Jó é U e S, Uz. Ur e Uz. Tem nada a ver a terra de um com a terra do outro. Dá a entender que ele veio da mesma região, não é. Ele é daquele meio, lógico. Mas ele surge nos dias de Nimrod, nos dias de Peleque, no dia dessa subdivisão, que trouxe um grande cataclismo. O que eu quero dizer com isso? Havia um grande líder naquela época. Nimrod era uma pessoa importantíssima naquela época. Um homem, para ter uma ideia dessa, não pensa você que ele é um homem comum, não. Nimrod é um homem que se assemelha hoje do anticristo. É um cara que consegue levar o mundo até ele. É um cara que a sua imponência era tão grande que o próprio Deus faz a reunião do céu e desce para intervir no seu projeto. Deus falou que tinha que intervir, que senão ele concluiria o seu intento. Então Deus desce do céu. Você vai ver essa expressão de Deus, ela acontece lá. Façamos o homem nosso mais conforme a nossa semelhança. Deus fala assim: olha, desçamos lá para confundir a língua deles. Você vai ver outra reunião do céu para intervir na ação desse rapaz. Então ele era um homem muito importante. Ele era um homem que levantou com condições de uma grande insurreição contra Deus. E foi por isso que Jó é destacado como um homem fiel, como um homem honesto, como um homem justo, como um homem temente a Deus. Você pode perceber que a descrição de Deus dado a Jó é a mesma dada a Noé. Porque são duas pessoas que se destacam no momento de extrema oposição contra Deus, no momento de incredulidade e rebelião contra Deus. O momento mais difícil dos dias de Noé, algo terrível estava acontecendo na terra. Algo terrível. Nós não podemos simplificar o dilúvio. O dilúvio é uma resposta à altura do que
praticava na terra. Eu sempre gosto de dizer que toda ação, ela requer uma reação, né, com a mesma intensidade, com a mesma força. Então, quando nós olhamos a magnitude do dilúvio, o poder do dilúvio, o que aconteceu, o tamanho do dilúvio, nós vamos entender exatamente o tamanho do pecado praticado pelo santo dilúvio. O dilúvio foi uma resposta de Deus à conduta da humanidade da época. Era algo avassalador. E logo em seguida, nos dias de Jó, nós temos algo, quando ele é destacado como Noé, está dizendo que o mundo havia dado guinada na mesma direção. E Deus estava em busca de pessoa com essa estrutura, com essa capacidade, uma pessoa que tinha essa estrutura para viver uma vida diferente. Foi por isso que Satanás, ele destaca Jó. Porque com tanta pessoa na terra, uma pessoa é observada. Quando Deus faz a pergunta para ele, Deus sabia que Satanás estava dias e mais dias observando a vida daquele homem. É um homem que chamou a atenção do mundo espiritual. A sua conduta, a sua fé, o seu estilo de vida mexeu com o mundo espiritual. Deus sabia que ele estava olhando. Então por isso que Deus faz a pergunta: tanto você está vindo, eu estou a fim de rodear na terra que você está colhendo. Aí Deus faz a pergunta: você já viu lá meu servo Jó? Sim, lógico que já viu. Ele estava lá observando a vida desse homem. Então esse homem chamava atenção de alguma forma, tanto do céu quanto do inferno. Ele tinha algo diferente. E Deus então falou: olha, ele é justo, ele é íntegro, ele é temente a Deus e desvia do mal. Então havia uma grande possibilidade. Nimrod era uma figura importante daqueles dias, que arrastava multidões, irmão, para fazer o que ele quisesse, tamanha a sua visão, tamanha a sua força de persuasão. Então é por isso que Jó é destacado naqueles dias. E é por isso que Deus, quando faz menção de quem faz a diferença, ele cita esses três homens. Ele cita Noé, Daniel e Jó. Esses homens são mencionados por Deus como pessoas que fizeram diferença em época de grandes conflitos e manifestações, de grandes repercussões na terra. Esses homens são citados. Esses homens, então, eles cumprem de maneira tremenda a sua individualidade. Esses homens têm uma vida diferenciada na terra. É isso que Deus está buscando hoje. É isso que é preciso, irmão. Nós estamos numa semana terrível. Numa semana que milhares de pessoas estão sem querer, sem saber, fazendo aliança com Satanás. Momento que a terra, nosso país, principalmente o Brasil, está consagrando cidades. Talvez você vê as coisas que são tão inocentes, como eles entregam a chave da cidade para quem? Ele sabe o negócio. Rei Momo entrega a chave da cidade. E você pode perceber que oportunidade é essa para Satanás? É você abrindo as portas da cidade, entregando a chave da cidade para quem você não conhece. Portais do inferno são abertos esses dias. Oferendas são feitas. Vocês não imaginam o quanto de alianças escusas são feitas nesses dias. Oferenda, as escolas de samba que a gente viu hoje, as pessoas mostrando que líderes de escolas de samba que oferecem bode, porco, né? Faz oferenda desses animais para que suas escolas possam ser bem-sucedidas. E as pessoas que vão ali, que estão ali, elas estão de alguma maneira servindo, adorando. Satanás, ele é adorado nesses dias, infelizmente. As pessoas não param para pensar. Mas é como se tivesse, é como se espírito maligno
que estivessem reservados para esses dias, só são liberados de ano em ano para dominar a cidade. Não, quanta destruição, quantas pessoas morrem, quantas pessoas são destruídas, quantas famílias destruídas nesses dias. É sério. Eu vi até uma reportagem de um grupo que estava fazendo um trabalho, tem um pastor, ele chega num local, o pastor estava salvando, ele conversa com algumas meninas, um grupo de jovens, resolve escutá-lo. Quando ele olha, você tem que ver o tanto de meninas que caíram endemoniadas. Caiu endemoniada ali no sangue, chorando. Aí ficou o grupo orando por elas. E eu fiquei assustado com o depoimento de uma jovem. Falou assim: olha, eu estou aqui pedindo a Deus para me tirar desse lugar, tirar dessa vida, tirar dessa dependência. Ela estava, eu não queria estar. Pode ter pedido a Deus para me tirar desse lugar. E aí eles oraram por ela. Foram vários jovens que aceitaram Jesus. Eu espero em Deus que eles tenham força suficiente para sair desse meio, para desistir disso, porque é algo assim terrível, é algo muito ruim que está acontecendo em nosso país. O Brasil é um país riquíssimo em todo sentido, um solo riquíssimo, um solo com todo nutriente para produzir qualquer tipo de lavoura. É um país riquíssimo em todos os tipos de minerais, que tem tantos minerais raros como o de ouro, lítio, nós temos. É um país riquíssimo, é considerado a caixa de água doce do mundo. É um país com quase 9 milhões de poças marítimas. É um país gigante, um país maravilhoso. E nós temos muitos e muitos brasileiros que sofrem. Nós temos aqui sofrimento terrível. No momento que você descobre que a terra, que o local é um local de sofrimento, onde permanece a injustiça, não pode haver paz enquanto a injustiça ela predomina. Nosso país é um país de injustiça, é um país sem paz, não tem sossego em tal lugar nenhum. É um país porque o Brasil é consagrado a Satanás todo ano através desse maldito escândalo. Ele é consagrado a Satanás. Então nós devemos acordar para orar. A igreja tem orado. Às vezes eu estou trazendo essa palavra porque nós às vezes nós estamos orando, Deus está dizendo aqui que Ele traz assim, quando há esse tipo de comportamento, Ele permite que a punição venha sobre a terra. Nós sofremos, é uma nação que sofre, é uma nação com muita fome, com muita doença, é uma nação com muita dificuldade, não precisa desistir. Filhos de gigante, é um dos países do mundo que tem mais favela, tem muita pobreza, muita fome. Nós temos o Nordeste com milhares de pessoas, em que a maioria absoluta, porque eles moram no Nordeste, eles mostram só a nata de Salvador, a nata de Fortaleza, a nata de Natal. Às vezes não mostram os bastidores, onde milhares de pessoas vivem com 600 reais por Bolsa Família. É o dinheiro único que eles têm para comer, sem água, na maior miséria. Nós temos um pastor amigo que abriu a igreja para Caijaú, no Rio Grande do Norte. Ele contando para nós, você segue na casa, tem um cômodo assim de telha, aquela telha baixinha assim, um calor danado, não tem piso, o piso da casa é areia. É areia. Aí tem um fogãozinho de tijolo lá de fora para cozinhar. Tem uma cama, a cama é um sofá, quando você entra na casa, tem uma cama ali, um colchão, tudo aquele bem ruimzinho, e todo vizinho que chega, senta na cama. Uma miséria extrema. As pessoas não têm roupa, não têm absolutamente nada. O pastor está nos contando. Isso é normal. Isso é normal. É lógico que no centro da capital, ali tem muita gente que vive muito bem, porque é uma região de muito dinheiro. Mas lá no sertão, nos bastidores, há muito sofrimento. Isso era impensável para uma nação desse tamanho. Isso era impensável, mas são maldições. Hoje, ricos e pobres estão aí, homens e mulheres pelados da rua fora.
belar, blasfemando contra Deus. A maioria dos sambas enredos são uma afronta a Deus e louvores a Satanás. Vocês podem olhar. Eu não olho que agiliza disso. A maioria dos sambas enredos hoje é exaltando a Satanás. As pessoas não param para pensar. É o mundo, irmãos. Já vi pessoas que às vezes até servem a Deus, falam que escuta Paula Fernandes. A Paula Fernandes, ela confessou que ela só compõe em transe, ou seja, ela fica endemoniada para ela compor. Palavra dela. Alguém que viu esse dia, a Ivete Sangalo incorporada no palco, apresentando incorporado com a boca. Alguém viu isso aí? Ivete Sangalo. Não foi a primeira vez. O que é? A quem? Pastor, não tem problema ouvir essas músicas. Irmãos, quer escutar? Escute. Você quer participar da adoração a Satanás, que é tudo que ele queria. O diabo queria isso. O diabo, o sonho dele é ser adorado. O sonho dele é ser adorado. Ele paga qualquer coisa para ser adorado. É tudo que ele mais quer é ser adorado. E nosso país, antigamente era só 3, 4 dias. Agora já é um mês antes e um mês depois. E o que acontece nos carnavais? Adoração a Satanás. Sabe uma imagem gigante que Satanás fez coloca? Irmãos, nós estamos vendo, sem contar das alianças malignas que é feito de todas as maneiras de você pensar, com bebida, com orgia, com diversas manifestações. Então, eu queria dizer para vocês, vamos orar. Nós precisamos orar pelo nosso país, mas ore por você, ore pela sua família. Talvez pode ter alguém da sua família lá, ore por ele. Quantos jovens vão voltar para casa contaminados com enfermidades? Quantos vão morrer? Quantas meninas vão aparecer grávidas? Que são chamados filhos da folia. Os filhos da folia vão nascer no final do ano. Quantas vão ter sua vida destruída? Mas por quê? Porque não temem a Deus. E o pior, há muitos jovens que estão lá, que às vezes frequentam a igreja, são batizados, tomam ceia, congregam. Outros já saíram da igreja. Por que será que isso acontece? Por que as pessoas desistem? Porque a fé se manifesta na perseverança. O que Deus espera, que daqui a 10 anos você está servindo a Ele, daqui a 20 anos, eu estou crente servindo ao Senhor. Você vai ter luta? Vai ter altos e baixos? Vai, mas não abre mão. Jó sofreu, Daniel sofreu, Noé sofreu, todos os demais sofreram muitos, mas jamais abriu mão da sua fé, do seu relacionamento com Deus. Não abra mão do seu relacionamento com Deus, não terceirizem o seu relacionamento com Deus. Você precisa cada dia crescer nessa convicção. Deus quer falar com você. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia do profeta Samuel. Quando Deus começa a tentar falar com ele, Samuel não entendia. Eli estava completamente desviado, mas vai lá e ensina Samuel a conversar com Deus. E Samuel aprendeu a relacionar com Deus, relacionou com Deus até a morte. Aprenda a ter um relacionamento com Deus. Vai encerrar, eu vou dizer para você: Deus ouve as suas orações. Aí eu vou pedir para a irmã lá comigo, aí Deus, não, Deus não escuta a irmã mais do que você, não. Deus quer te ouvir. Você tem o mesmo acesso a Deus que o irmão ou a irmã. Não existe para Deus o supercrente. Não existe para Deus uma pessoa que está mais perto do céu. Não, porque se o bispo, o apóstolo, você mais quer orar. Não, irmão, Deus quer ouvir você. Deus quer que você fale com Ele. Fala: Deus, eu estou aqui, eu não sei nem orar direito, mas fale com Deus. O servo de Jericó alcançou um milagre, a cura da sua cegueira, fazendo oração simples. Você lembra a oração do cego? Quem lembra? Como que o cego orou, gente? Jesus, filho, conhece a oração que ele fez, e foi alcançado, foi abençoado. Jesus
sempre mostrou isso. Então, nós precisamos entender isso. Deus quer te ouvir. Deus quer conversar com você. Deus deseja falar com você. Deus deseja escutar a sua voz. Ele quer que você fale quando você precisa. Converse com Ele. Ele quer que você cresça em relacionamento com Ele. Então você achar que se fulano de tal orar, ele vai ser. Não, mas não é procurado nem para o bem. Deus falou que esses 3 homens são ótimos, são bênçãos, mas se tiver alguma coisa para acontecer, Deus diz que eles vão salvar a sua própria vida, nem a vida do filho dele, nem da filha dele, da mulher dele vai conseguir, só a vida deles. Sabe por quê? Deus trata com o indivíduo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Deus trata com o indivíduo, Deus relaciona com o indivíduo. Deus não vai chegar na coletividade, não. Ele fala com você, Ele sabe o nome de cada um de vocês, Ele sabe o endereço, Ele sabe cada detalhe, cada particularidade da sua vida. Deus conhece todos os seus segredos. Ele quer conversar com você. Aprenda isso. Pare de terceirizar o seu relacionamento com Deus. Não faça isso. Não faça isso. Abre seu coração, permita que Deus converse com você. O relacionamento seu com Deus, ele acontece, ele se desenvolve através da fé. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Você precisa crer. Amém? Você precisa crer. Fala para o Senhor, nós encerrarmos. Não terceirizem a sua relação com Deus. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Coloque de pé no seu lugar. Amém? Eu não sei se tem algum aviso, mas um aviso importante que nós temos, porque amanhã eu acredito que a maioria das vezes não vai